Há em França, por cada 10 mil detidos, mais de 12 suicídios por ano. São estatísticas de 2013 do Conselho da Europa. É quase o dobro de um país como a Espanha. A média europeia é de 7,6. Os métodos mais utilizados são o estrangulamento, abuso de drogas e ingestão de objetos. Muitos perguntam-se como é possível que haja tantos suicídios nas prisões em França. A Euronews procurou respostas em Lille, no norte do país. Rama perdeu o irmão em 2010 por abuso de drogas psicoativas na prisão de Maubeuge. A família denunciou o serviço prisional por negligência. Mourad Zenati, de 31 anos, tinha sido condenado a 2 anos de prisão por posse de marijuana. A espiral descendente começou aqui. Zenati sofria de claustrofobia. Foi visitar o meu irmão e vi uma pessoa com 1,90 m e 120 kg numa cadeira de rodas. Não sou médica, mas percebi que tinha um problema. Disseram-me então que se tratava de um manipulador que chorava o tempo todo. Disseram-me para não me preocupar, que ele não corria riscos. Um dia voltei e não o vi. Portanto, disseram-lhe que o seu irmão estaria no hospital e foi para lá. Quando cheguei, ele continuava com convulsões após 48 horas, com respiração assistida e algemado à cama, com polícia ao lado. Perguntei ao polícia se achava mesmo que o meu irmão iria fugir e percebi que havia outros pacientes na mesma situação. Fiquei sobretudo chocada quando vi a máquina que o ajudava a respirar. Com convulsões e algemado. O meu irmão não tolerava estar detido. Nunca tinha tomado benzodiazepinas ou antidepressivos. O meu irmão nunca foi adepto de drogas. O serviço médico do estabelecimento prisional forçou-o a tomar esses medicamentos precisamente porque ele não suportava estar fechado. Para o serviço prisional é uma forma dos reclusos aguentarem o encarceramento. Peguei nas coisas dele e encontrei uns saquinhos com 10 a 15 comprimidos Valium, uma dezena de outros medicamentos, como o Xanax, e todo o tipo de benzodiazepinas, antidepressivos e comprimidos para dormir. Não poderia uma mistura como esta ser fatal para uma pessoa? Para Rama, o controle de medicamentos perigosos na prisão é diminuto. Visitámos a prisão de Longness, a 70 km de Lille, para perceber como funciona a distribuição de medicamentos. Há 2 formas de dar os medicamentos aos reclusos. Todos são vistos por um psiquiatra à entrada para a prisão. Os que apresentam risco de suicídio são obrigados a tomar os medicamentos na presença de uma enfermeira. O recluso deve aceitar tomar os medicamentos no local. Os outros recebem os medicamentos nas celas, 2 vezes por semana. Há medicamentos suficientes para 3 dias. E o problema começa aqui. Muitos reclusos trocam entre eles medicamentos por cigarros. É um mercado negro que pode facilitar o suicídio. Além disso, alguns médicos prescrevem medicamentos com uma certa facilidade, como explicam estes enfermeiros. Durante um ano, os médicos chegam e partem. Às vezes não duram nem 2 semanas. Alguns, com menos ética, até receitam tudo o que os detidos lhes pedem. Os números registados na enfermaria permitiriam concluir que há cada vez mais medicação a ser receitada. Algo que os reclusos sabem. Vai ao médico, dizem uns aos outros. Ele vai-te dar o que precisas. Nas últimas décadas, a população prisional mudou. Tornou-se mais frágil. Como explica este recluso? Há pessoas mentalmente mais frágeis, já vi algumas. Mas a verdade é que antigamente víamos menos este tipo de pessoas por aqui. Os hospitais psiquiátricos são mais caros e por isso mantêm-nos nas prisões.
Já vi várias vezes a acontecer e tenho a impressão de que isto é cada vez mais habitual. Há cada vez mais casos de pessoas com problemas mentais como a esquizofrenia nas prisões. Estes estabelecimentos não são a melhor opção para deter estas pessoas. Cyril Canetti, um psiquiatra com uma vasta experiência em prisões, critica o sistema. Isto leva-me a pensar que algo se passa com a França. As pessoas mais incómodas vão parar à prisão sem a preocupação de saber o que realmente se passa com elas. Falo sobretudo do número de pessoas com problemas mentais que tem aumentado nos serviços prisionais. Estes doentes começaram a ser excluídos da sociedade, são vistos como pessoas perigosas e não como pessoas em sofrimento. Por isso, a tendência é enviá-los para a prisão. O lugar destas pessoas não é na prisão. Morad suicidou-se poucos meses antes de sair da prisão. As estatísticas mostram que casos como este acontecem com frequência. Talvez a saída da prisão seja um momento de grande angústia. Talvez a saída dos reclusos não seja bem antecipada ou preparada. Talvez.